não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! As possibilidades de desenvolvimento intrínseco estão já contidas implicitamente na substância. E as de desenvolvimento extrínseco, isso é causado por interferência de outros fatores, estão contidas de maneira indireta. Isto é, não podem ser deduzidas da substância, mas têm de ser compatíveis com ela. Então, por exemplo, da definição de gato, não faz parte a propriedade que ele tem de dormir no sofá. Por quê? Porque isso depende também da definição do sofá e não somente da definição de gato. Para chegar a essa conclusão, você precisa ter as duas definições, os dois conceitos. Essas duas substâncias, então, se encontram num determinado momento do tempo e garanto para vocês que é o gato que deita no sofá e não o sofá que deita no gato. Tá certo? Então, deitar-se no sofá é uma possibilidade que o gato tem, mas para isso é preciso que exista o sofá e que o sofá seja alguma coisa. Então, ele estar deitado no sofá, deitado no chão ou andando é uma coisa meramente acidental, mas os três acidentes têm de ser compatíveis com a essência do gato. Então, esse negócio de tipo David Bohm, não, o pensamento ocidental é estático e nós precisamos introduzir o elemento dinâmico, isso é uma besteira, uma coisa de um primarismo tão grande que eu não vejo como isso possa ser discutido academicamente. Isso aí você tem que ir lá e dar 2 tapas no sujeito, mandar, olha, vai para casa, vai estudar, fica quieto, tá certo? Não fala mais nada hoje, tá bom? Só fala amanhã. É muito primário demais, quer dizer, isso é falta de cultura, é falta de estudo, na verdade, elementar da filosofia, né? Então, muito bem. Isso quer dizer que se você tomar o universo na sua totalidade, com todas as essências que o compõem, e com todas as relações possíveis entre as essências, é claro que isso aí é quantitativamente inimaginável, nós não podemos pensar isso, fazer diferenciadamente, um por um. Mas nós podemos esquematicamente conceber, né, conceber esse conjunto, como uma espécie de um resumo esquemático. Né? Então, se concebemos isto e aceitamos a ideia de que existem leis eternas da natureza, de que essas leis estão permanentemente atuando, então, meu filho, o universo até já acabou. Porque, vamos dizer, é uma entidade física, funciona no espaço-tempo, submetida à segunda lei da termodinâmica. Nenhum sistema vai render mais de 30%. Então, o universo está acabando. Experimentalmente, nós sabemos que não está acabando, que está se expandindo. Então isso significa que acontecem coisas no universo que não estão dadas na sua estrutura inicial. Então, quer dizer, possibilidades que são novas e que não poderiam ser deduzidas, logicamente, das propriedades já dadas. Certo? Então, quer dizer que em volta do universo existente, nós temos que admitir que existem os universos possíveis. O conjunto da possibilidade universal. Essa possibilidade universal, por sua vez, não é, vamos dizer, uma pasta nebulosa de onipotências teóricas. Não, ela tem uma estrutura, ela tem uma ordem. Essa ordem é interna, evidentemente. A possibilidade universal não é determinada por nada fora dela, mas é determinada pela sua própria estrutura e pelas próprias leis que a compõem. A lógica humana é uma tradução longínqua dessas leis. A lógica não passa de uma tentativa de você verbalizar certas condições que são inerentes a toda e qualquer existência possível.
E a lógica lida com exatamente, ela traduz em linguagem humana a estrutura da possibilidade universal. Se fosse possível você traduzir, vamos dizer, expor isso diretamente, você teria uma ciência metafísica. Infelizmente, a ciência metafísica que nós temos é muito incompleta. É muito incompleta, muito deficiente, muito cheia de problemas. Mas nós sabemos algo dela, vamos dizer, pelas próprias leis da lógica. Nós entendemos que a existência do que quer que seja implica necessariamente algumas consequências, tá certo? E disso aí nós tiramos como conclusão uma série de adaptações que nós fazemos na nossa linguagem para que a linguagem tenha a coerência necessária para poder expressar essa continuidade e coerência intrínseca do próprio ser e da própria existência, tá certo? Ora, se acontecem coisas que antes não eram possíveis, que não podem ser deduzidas de um estado anterior, e se estão entrando continuamente novas possibilidades, então nós temos que entender que para cima do existente existe então o círculo da possibilidade, ou se quiserem chamar assim, da onipotência. Quer dizer, novas e novas possibilidades são possibilitadas, por sua vez, como, vamos dizer, novos horizontes, novas possibilidades, novas potencialidades que se abrem dentro do universo. Sem isto, nós teríamos entrado já, vamos dizer, num mecanicismo fechado, como tinha na Renascença, em que o universo é concebido como uma máquina. Mas, eu digo, bom, se o universo é concebido como uma máquina, a máquina se desgasta naturalmente, né? E a máquina tem que funcionar com combustível. Quer dizer, precisa ver que a ideia do universo como máquina é uma figura de linguagem, não é uma lei científica. Não é isso? Hoje nós sabemos que cientificamente seria totalmente inviável uma coisa dessa. Né? Então, note bem, o universo considerado como totalidade fechada, ele é inviável. Ele está condenado. Ele continua existindo porque ele é continuamente possibilitado. Senão já teria acabado. Então isso quer dizer que o resgate do finito pelo infinito é um processo permanente que fundamenta toda a existência física, toda a existência no espaço-tempo. Ora, teologicamente, o que é o perdão? É exatamente a tradução disso na escala humana. Em que o ser humano também está submetido à entropia. Quer dizer, ele se desgasta fisicamente. A esse desgaste físico corresponde, na esfera anímica e espiritual, um desgaste correspondente. Veja, todas as possibilidades que você tinha ao nascer, você realizou algumas. Assim que você realizou, você não pode realizar mais. E mais ainda, elas deixam marcas, elas deixam consequências. Não é isso? Então, isso quer dizer que as possibilidades que você tem na sua vida terrestre, elas vão diminuindo com o tempo. Quem quer que acha que... No começo, quando o sujeito é novo, ele acha que ele tem todas as possibilidades, acha que o mundo é um supermercado em aberto, ele pode escolher o que quiser. Qualquer pessoa que tenha passado os 40 entende que as possibilidades se fecharam, e fecharam gravemente. Não é isso? Ou seja, a sua vida física ela está de fato condenada ao declínio e extinção. Porém, deveria corresponder a isso uma extinção concomitante das suas possibilidades espirituais. Note bem, uma coisa é aquilo que você é no plano espaço-temporal. Outra coisa é aquilo que você é no plano da eternidade. Para que você seja algo no plano espaço-temporal, você tem que ser algo na eternidade. Por quê? Porque tudo aquilo que é real tem de ser possível. Então, quando falamos de eternidade, falamos, bom, cada um de nós que é alguma coisa neste plano espaço-temporal aqui, é também alguma coisa no plano da possibilidade infinita, da possibilidade eterna. Ou seja, as possibilidades que você tem durante a sua vida terrestre, elas vão se esgotando. Mas isso
Corresponde a isso o esgotamento concomitante das suas possibilidades na esfera da eternidade? Resposta, não. Né? E isso é que é exatamente o que se considera o perdão. Você vê, quando você vai à igreja, confessa, comunga, bom, os seus pecados são perdoados. E a igreja diz, os seus pecados são perdoados sem prejuízo das penalidades terrestres. Quer dizer, por exemplo, você cometeu um homicídio, você vai, se arrependeu, confessou. Então, você está livre de pagar por aquilo na eternidade, mas você vai pagar neste plano, você vai pagar somente neste plano. Quer dizer, as possibilidades que se esgotaram neste plano, espaço temporal, são preservadas intactas no plano da eternidade. Isso é que a igreja chama do perdão. E você vê que isso não passa, na verdade, de uma tradução das leis da possibilidade universal para o plano da existência humana. Então, o perdão vem do latim perdonare, quer dizer, completar o dom. Quer dizer, você, ao nascer, você recebeu um certo dom. Este dom vai sendo desgastado no curso da vida. Quer dizer, as possibilidades recebidas vão se estreitando. Mas, com o arrependimento, vem a possibilidade de que aquilo que foi perdido na escala espaço-temporal seja preservado na escala da eternidade. Então, tudo aquilo que eu falei da entropia e da abertura de novas possibilidades para o universo inteiro, bom, o que a gente entende como perdão, né, na escala religiosa é exatamente a mesmíssima coisa. Então, quer dizer, o perdão não existe somente para o ser humano, ele existe, de certo modo, para o universo inteiro. Isso quer dizer que a possibilidade universal está continuamente injetando novas possibilidades e completando, vamos dizer, aquelas potencialidades inaugurais que constituíram o cosmos no seu primeiro instante. Essas possibilidades, vamos dizer, que foram são o início do cosmos, a origem do cosmos, tá certo? É o que os camaradas chamam, os físicos chamam de Big Bang. Não? E o Big Bang o que é? É um momento em que certas forças, 4 no total, entraram numa certa combinação. Não é isso? E esta combinação é determinada pela proporção matemática com que elas entram na combinação. Ora, se esta proporção matemática funcionou no momento em que essas forças se encontraram, então esta proporção matemática em si era válida desde muito antes. Porque aquilo que não é possível não acontece. Ou seja, a possibilidade da combinação daquelas forças para dar origem ao cosmos espaço-temporal já existia muito antes de que o cosmos espaço-temporal acontecesse. Por sua vez, esta combinação inaugural tem que ser compatível com tudo o que veio acontecer no universo inteiro desde então. Quer dizer que o universo já tinha compactadamente todas as suas possibilidades de desenvolvimento futuro. Ali. Então, quer dizer, de certo modo, a história cósmica inteira tem de ser compatível com o que aconteceu no Big Bang. Não é isso? E, por sua vez, o que aconteceu naquele momento do Big Bang é uma certa combinação matemática que já era válida bilhões, trilhões, quatrilhões de anos antes. Era válida desde toda a eternidade. Assim como uma conta de 2 mais 2 dá 4 desde toda a eternidade. Tá certo? Então, esta combinação das possibilidades matemáticas que depois se manifestam materialmente diante de nós, isso é o que nós chamamos o Logos, a inteligência divina. É o conjunto do que é possível. São as leis autoconstituídas da onipotência, ou possibilidade infinita, ou possibilidade universal. Então, essas leis, por sua vez, abrangem tudo o que aconteceu depois.
inclusive o advento de um bicho chamado homem com capacidade de entender isto mesmo que eu estou dizendo aqui para vocês. Ou seja, há possibilidade de que essas leis que constituem o universo se tornassem autoconscientes dentro do próprio universo, não fora. Já estava dada no início. Agora, como é que a possibilidade de atualização da inteligência e da consciência humana poderia entrar na constituição do cosmos se ela já não fosse válida antes? Também não poderia. Então isso quer dizer que se você tomar as leis da possibilidade universal, a totalidade da inteligência humana, a totalidade do conhecimento humano já estava dado lá. Necessariamente. Então vocês entendem por que Deus não é matéria de fé. Deus não é uma simples evidência científica que você não tem como negar. A não ser que você me prove o seguinte: antes do Big Bang, aquelas leis matemáticas não valiam, elas só começaram a valer naquele momento. O que é, evidentemente, uma impossibilidade intrínseca. Né? Então, é baseado nisso, nessas considerações, que eu escrevi ali que o perdão é a própria base da constituição do universo. O que é o perdão? É a abertura de novas possibilidades que superam, que transcendem o esgotamento dessas possibilidades no campo espaço-temporal. Se não existisse isso, nós também não existiríamos, o universo não existiria, nada existiria. Né? Então, essa é a mesma coisa que dizer que a simples existência do universo, vamos dizer, é um milagre renovado. E em vez de você conceber, vamos dizer, o universo inteiro como uma máquina regida por leis eternas, eu digo, então, existem leis eternas, sim, tá certo? Mas elas estão acima do universo. Né? O universo não é regido por leis eternas. As leis que regem o universo podem ser renovadas. Ou seja, novas possibilidades podem ser abertas. O universo é, de certo modo, quando é um campo de criação permanente. Note que eu não estou aderindo àquela teoria do Malebranche, de que Deus está criando o mundo de novo a cada momento. Não, eu não preciso fazer isso, você já fez isso. Não, estou dizendo apenas as possibilidades que estão dentro da criação estão continuamente sendo abertas e renovadas. É isso. Então, eu prometo para vocês que a partir do segundo ano do curso, essas questões vão ser examinadas de uma maneira mais detalhada e mais técnica, acompanhada da leitura dos vários textos de metafísica, cujo conhecimento me levou a essa conclusão, embora não a tivesse encontrado em lugar nenhum. Mas você confrontando, olha aqui o que diz Aristóteles, o que diz São Tomás de Aquino, o que diz fulano, né, e confrontando com algum conhecimento do estado atual da ciência, conhecimento que eu admito que seja rudimentar, mas quem pode dizer que o seu conhecimento da ciência atual não é rudimentar? Mas, me leva necessariamente a essas conclusões. E a constatação de que qualquer conclusões adversas, vamos dizer, desembocam em absurdos, em impossibilidades pura e simples. Também é daí que eu tirei a minha crítica à noção corrente do milagre. Milagre como aquilo que viola as leis científicas. Eu digo, mas quais leis científicas, meus filhos? Você conhece alguma? Que as coisas têm que funcionar necessariamente assim? Que eu saiba, toda a ciência que existe atualmente, toda ela só é válida estatisticamente. Você lá vale para a maioria dos casos. Mas, em primeiro lugar, existem leis científicas que determinam tudo o que acontece? Não, isso é uma impossibilidade pura e simples. Porque uma ciência começa, vamos dizer, com a delimitação de um certo campo de fenômenos que você acredita, hipoteticamente, serem regidos por uma determinada constante. Quer dizer, você seleciona os fenômenos em função da constante hipotética. E daí você vai ver se esses fenômenos obedecem, de fato, à constante hipotética.
chegando já à conclusão de que eles funcionam assim na maior parte dos casos. Então aí você tem uma lei científica que vale para a maior parte dos casos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.